Bom dia, igreja, graça e paz. Essa manhã eu convido a todos para nos colocarmos em pé, abrirmos a palavra de Deus lá no livro dos Salmos e juntos fazermos a leitura do Salmo 100. Salmo 100, vamos ler juntos, são apenas 5 versículos, hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Convido nossa irmã Maroni a nos elevar a Deus em uma oração de gratidão ao Senhor nessa manhã. Amantíssimo Deus que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, estar aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, Senhor, e para te servir, Jesus. Ó, Senhor, te peço, Senhor, que tu continue com a gente em cada momento das nossas vidas, Senhor, na preparação cada dia mais, Senhor, para se encontrar contigo, Jesus. Abençoa cada irmão que está aqui, também abençoa os que não vieram, tu sabes o motivo de cada um, Jesus. Abençoa também, Senhor, os que estão se preparando para chegar na tua casa, Senhor. Ó Jesus querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela noite de paz que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, derramando tuas bênçãos, Senhor. Nos ensinando cada dia mais para andarmos nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se. Nós vamos abrir os nossos... Hino de número 320. Hino de número 320, brilha no viver. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quanta
as almas lindas jacem ao redor. Na mais total escuridão, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém, Jesus. Mesmo assentados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, nós vamos ler lá no capítulo 60. Nós vamos fazer leitura alternada. A glória da Nova Jerusalém. Nós vamos fazer leitura deste capítulo. São 22 versículos, mas é importante que nós leiamos todo o capítulo. Leitura alternada. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntem e vêm-te contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelo te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando, como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Porque a nação e o rei que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Senhor virá a ti, o cipestre, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do seu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimem. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desreiam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis.
Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedra ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu esplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o Deus da tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Vamos juntos? O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Nós vamos orar mais uma vez nessa manhã. Nossa lição é a luz dos servos do Senhor. Nós vamos, nessa manhã, eu peço que a nossa irmã Nice nos eleve a Deus em uma oração ao Senhor. Santo Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós queremos te render graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa para aprender mais de ti. Senhor, que tu prepares a nossa mente, o nosso coração, para receber a mensagem que tu tens preparada para nós. Que tu estejas, Senhor, usando as pessoas que estão à frente desse trabalho. Que os louvores aqui cantados, ó Deus, sejam agradáveis a ti. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio do teu Santo Espírito. Senhor, perdoa os nossos pecados, para que assim as nossas orações possam chegar até o teu santo trono de graça. Dá-nos um dia de paz na tua presença. Em nome do teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Convido o Ministério de Louvor e juntos vamos adorar ao Senhor através dos cânticos espirituais. Se nessa manhã também você trouxe os seus dízimos e sua oferta, você também pode depositar neste momento. Bom dia, irmãos. Vamos estar cantando, e nós queremos mergulhar no ser do nosso Senhor, estarmos cada vez mais perto dele, conhecendo e realmente buscando a sua presença e ouvir a sua voz constantemente nos nossos dias. Vamos estar cantando assim: conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor,
Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Amém. Vamos nos colocar de pé. A gente está cantando aqui: eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu posso garantir, nós estamos nessa manhã no melhor lugar, na casa do nosso Pai. Convido o presbítero Nilson para nos elevar a Deus em uma oração ao Senhor nessa manhã, pedindo pelos alunos mais uma vez, pedindo pelos professores, agradecendo ao Senhor por esse novo dia, pela sua bondade na nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos. Mais uma vez, ó Senhor, agradecido pelo dia de paz que está nos entregando, pela noite de sono reparador que nos deste. Obrigado, Senhor. Te agradecemos também pelo privilégio de estarmos aqui, te louvando, te bendizendo, ó Deus. Agradecido pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta manhã, aprendermos mais e mais daquilo que o Senhor tem para nós, através das lições dessa escola bíblica dominical. Obrigado, Senhor, obrigado por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, ó Senhor, por aqueles, Deus, que não puderam vir, que o Senhor continue os abençoando, fortalecendo, Deus, curando se forem enfermidades, Pai. Desperta para toda boa obra no Senhor e nos abençoe, ó Deus, abençoe cada professor, ó Deus, cada aluno, e possamos, Deus, assim aprendermos mais e mais da Tua Palavra. Continue conosco no decorrer de toda a escola bíblica dominical, ó Deus, e que faça cada um de nós entender a Tua Palavra, a Tua mensagem nesta manhã para nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a nossa canção de divisão de classes. A minha classe eu vou, minha Bíblia estudar, pois muito feliz estou, pois Jesus vai me ensinar. A escola é de Jesus, entro nela com prazer. Eu quero de Jesus, a vontade aqui fazer. A escola é de Jesus, entro nela com prazer. Eu quero de Jesus, a vontade aqui fazer. Os professores, peguem os cadernos, por favor. Palavra com a secretária. Atenção para a chamada. Alcides. Adinaí. Ana Cláudia Leal. Anilise. Azarias. Edneia. Fabiana. Fábio. Geronalva, Kátia, Abel, Isaac,
Aldeci, Jairo, Geilson, José Adalto, Josivan, Ivanete, Daniel, Marcondes, Mardônio, Maria Ceci, Maria das Dores, Maria do Amparo, Marliane, Maroni, Rosildo, Rafaela, Rosimar, Sandra, Silvilene, Tânia, Wagner, Valdenice, Alain, Rejane, Rose. Bíblias. Revistas. A palavra está com o pastor. Tem como título Luz dos Servos do Senhor. E o texto é Isaías 56 até o 60. Na verdade, finalizando o texto de Isaías, né? Aliás, a última sessão, na verdade, porque ainda tem a lição número 13, finalizando Isaías 66. 61 a 66. Então, na introdução da nossa lição, quem leu a lição durante a semana, ou quem leu o texto de Isaías, a introdução ela fala de um exemplo de visão, né? Um exemplo de visão. E nesse exemplo de visão, ele dá o exemplo de visão de cidade. Ou seja, às vezes algumas cidades têm o que ele fala aqui, talvez alguns não saibam nem o que seja um mirante, certo? E ele dá o exemplo de que se uma sua cidade tem um mirante, você pode subir lá e contemplar a cidade. Se você contemplar durante o dia, você vai ver com mais clareza algumas coisas que tem na sua cidade, por conta da altura, certo? E você contempla.
Se você olhar à noite, você vai ver muitas luzes, né? Muitas luzes. Então você pode contemplar a cidade e ver como que a sua cidade está. Até um tempo mais atrás, as luzes das cidades normalmente eram aquelas luzes avermelhadas, certo? Então, quando você às vezes ia se aproximando de uma cidade, ia na estrada, você via um clarão vermelho assim nas nuvens, aí você já sabia que já estava se aproximando de uma cidade. Nos dias da atualidade, a troca pelas luzes de LED, as luzes se tornaram brancas, né? Mais claras. Então, se você contempla, você vai ver uma luminosidade. Então, você vai saber se sua cidade está bem iluminada ou se está mal iluminada. Aqui em Tailândia, nós temos aquela casa lá no alto, né? Eu não sei de quem é, uma casa enorme que tem lá no alto, do caminho lá da Vila de Mar, próximo do Mix, Mateus. E se você está naquela cidade, naquela casa, né, você pode contemplar toda a cidade, né? É um privilégio quem mora naquela casa, né? Você contempla toda a cidade. Ela é muito alta. Você pode contemplar todos os bairros da cidade. Se você está aqui no alto do Colina Park, você pode contemplar uma parte muito grande da cidade, não é? Visualizar. Então ele fala dessa ideia daquilo que você enxerga, né? No geral. Você pode dizer se a sua cidade está bem iluminada ou se está mal iluminada. A lição ela vai falar de luz, né? De luz. Quando ele fala de luz, ele fala de reflexo, né? Ele fala de reflexo. A gente vai ver até o final da lição o exemplo que ela vai dar sobre reflexo de luminosidade. E quando ele fala de luminosidade, ele começa citando o exemplo de Cristo Jesus, não é? Porque as profecias de Isaías, elas apontavam para Cristo Jesus, como luz das nações. Então, nessa última sessão de Isaías, que pega a lição 12 e 13, é do 56 até o 66, certo? Nessa última sessão do livro, Isaías ele se concentra a sua atenção no retorno dos judeus para a terra de Canaã. No período de Esdras e Neemias. Como esse microfone não está prestando. Então, irmãos, quando ele fala de retorno, aqui é uma profecia de Isaías. Como nós falamos em algumas lições passadas, aqui já fazia a média de quase 100 anos que Isaías havia falecido. E como que essas profecias elas tratam da atualidade do povo de Israel, da volta, certo? Para Canaã. É porque, como nós falamos, as profecias de Isaías, quando o povo começou a rejeitar, antes de sair para o cativeiro, o que Isaías fez? Isaías selou suas profecias, entregou para os seus discípulos. E essas profecias só foram abertas muitos anos depois da sua morte lá na Babilônia, né? Quando já o povo, para trazer incentivo, ânimo, alegria ao povo, com a promessa da volta, certo? Deus agora, depois de ter castigado o seu povo pela rebeldia, agora Deus estaria dando promessas de novas de alegria para o retorno do povo para Israel, certo? O Israel para a terra de Canaã. Então, agora,
nessas promessas, ele vem falando dessa ideia da luminosidade, daquilo que traz clareza, que traz alegria, traz esperanças. Certo? Então, aqui em Isaías 60, ele se constitui no incentivo à esperança, pois nele nós vemos como Deus age para transportar para a luz pessoas que se encontram nas trevas. Quem é que estava nas trevas? Basicamente, na época, literalmente, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Era como se o povo estivesse nas trevas. O que para eles seria luz? Seria voltar para a sua terra. Isso para eles seria uma luz de esperança. Mas quando ele fala, que os pontos da lição vão falar mais adiante, dessa verdadeira profecia, está se falando de Jesus como a luz do mundo, e que essa luz do mundo, ela será, ou seria e deve ser, na verdade, refletida pelo seu povo, por aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, que somos nós, a Igreja de Cristo, hoje, refletindo essa luz ao mundo que anda em trevas. Não vamos nem explicar essa ideia de luz e trevas, porque é algo muito simples que a Bíblia fala. Nós todos aqui na sala de aula de pessoas já maduras, que já ouviram muito da palavra de Deus, entendem essa ideia das trevas e da luz, né? Daqueles que andam sem Deus no coração e daqueles que andam com Deus no coração, certo? Então, no primeiro ponto da nossa lição, né, bem no finalzinho da introdução, na página 56, né, queria que a Fabiana está bem pertinho do microfone aí, que ela lesse aí, esse é o último parágrafo, finalizando a introdução. O início da página 56. Nesta lição, veremos como o povo de Deus se torna luz para o mundo e como a Igreja de Cristo deve dissipar as trevas com o brilho da graça, da glória de Deus. Reflita, você tem sido luz em meio às trevas, entre as pessoas e nos ambientes com os quais você convive? Tem meditado sobre sua responsabilidade como cristão de ser sal e luz neste mundo escurecido pelo pecado? Então, no final da introdução, ele nos chama a atenção com duas perguntas retóricas, né? Quando se fala em perguntas retóricas, são perguntas que você não responde audivelmente, você responde para si mesmo, cada um responde para si mesmo. E ele manda que você reflita sobre a sua própria vida. É bom que a gente reflita sobre a nossa própria vida, né? E tirar o mau costume de refletir sobre a vida alheia, né? Nós temos esse mau costume na igreja, quando a gente ouve lições ou quando ouve sermões, a gente normalmente tem o mau costume de refletir sobre a vida alheia, né? De ficar caçando pessoas na igreja para aplicar a lição para a vida daquela pessoa. Certo? É um mau costume que as igrejas têm. É uma forma de se livrar da responsabilidade. Certo? Então, quando ele fala de refletir, é o mesmo sentido lá de quando Paulo fala aos Coríntios a respeito das ceias, né? Cada um, né, olhe para si mesmo, certo? Cada um reflita sobre a sua condição, se você está sendo luz para o mundo ou se você está igual às trevas, se está tendo diferença entre você e o mundo ou não. E se você está tendo compromisso, tendo responsabilidade com a obra de Deus e com a vocação que você foi chamado, né, para a salvação.
duas perguntas a que nós respondamos a nós mesmos. Aí daí ele segue na lição. Ele vai explicar sobre essa luz do mundo que é Jesus, de que aqui no texto do livro de Isaías, né, já apontava para Jesus, né? Já apontava para Jesus. Então, quando ele diz aqui no versículo 1, dispõe-te e resplandece, porque vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, certo? Então, Isaías ele falava sobre Jesus, né? Capítulo 56, verso 1. Ele falava sobre Jesus. Mas o povo de Israel, eles entendiam tudo literalmente para as suas próprias vidas. E era necessário também. Por quê? Porque se eles pegassem todas as profecias e jogassem para adiante, certo? Eles estariam sendo como nós somos hoje. Nós ouvimos, digamos, lições da palavra de Deus e nós não aplicamos a nós. Nós aplicamos à vida do irmão. Então, era necessário que eles também trouxessem aquela lição para a sua própria vida, certo? Então, quando ele fala a luz do mundo, ele falava exatamente sobre Jesus, né? E ele diz que isso também vai nos lembrar lá de Isaías 9, verso 2, onde ele afirma que o povo que andava em trevas viu grande luz, e essa luz brilhou no nascimento de um menino que se nos deu. A luz de Cristo Jesus não foi só exatamente, unicamente, aquela estrela que apareceu no nascimento de Cristo. Aquela estrela que brilhou mais intensamente, né? Brilhou mais intensamente, indicando o local onde Jesus nasceu. Aquilo que direcionou os magos do Oriente, que eles estudavam a astrologia, e eles verificaram o sinal da estrela e foram na direção daquela estrela até encontrar Jesus, certo? Então, quando se fala da luz de Cristo, não se fala apenas daquela estrela, certo? Está se falando da própria pessoa de Cristo. Quando Jesus começou o seu ministério, a vida de Cristo Jesus para o mundo que estava ao seu redor foi uma luz, certo? Aí você diz, em que sentido foi essa luz, né? Como eu posso entender essa luz, né? Aí você diz, mas qual a necessidade de uma luz? Ou seja, nós não estamos com as nossas luzes acesas, luzes artificiais acesas. Por que nós não estamos com as luzes acesas? Por que não estamos com a luz acesa? Porque não tem necessidade. A luz do sol está iluminando todo o ambiente, né? Mas à noite nós não conseguimos realizar trabalho aqui sem acender as luzes. Por quê? Porque o sol se põe e vem a noite, vem a escuridão, certo? Então, o sentido da luz é dissipar as trevas. A luz, quando dissipa as trevas, ela mostra a realidade daquilo que se vê. Quando se está em noite, você não tem noção da realidade. Você não vê com clareza, certo? Tanto que a palavra de Deus diz que aqueles que fazem coisas erradas, eles fazem tudo nas trevas para que as suas obras elas não sejam vistas pelos homens, né? Então, o sentido da luz é o quê? É mostrar a realidade daquilo que se vê, para você entender com clareza, certo? Entender com clareza. Então, quando Jesus veio ao mundo como luz, Jesus veio mostrar com clareza a situação que o mundo vivia,
na época. Os profetas fizeram muito isso, não é? Mas qual era o fim dos profetas? O fim dos profetas era a morte, não é? A maioria dos profetas, eles foram mortos, eles foram maltratados, açoitados, certo? Por quê? Porque os profetas, eles traziam a palavra de Deus para mostrar qual era a situação do homem, como o homem estava vivendo, certo? Quando o homem estava vivendo. E as pessoas não aceitavam essa condição, né? Não aceitavam esses profetas. E Jesus, quando veio ao mundo, ele mostrou, né? Quando João Batista começou a pregar, João Batista pregava exatamente aquilo que Jesus vinha pregar. Ele veio abrir o caminho, veio dizer, olha, está chegando aí, certo? O Filho de Deus está chegando aí. E o que era a mensagem de João Batista? Era arrependimento. Por que a cabeça de João Batista foi cortada? Porque João Batista atingiu lá, tocou na liderança da época, falando do pecado que vivia os governantes. Então, foi lá e tocou, mostrou a verdade, né? E por isso ele foi decapitado, certo? Então, quando se fala de luz, é trazer a verdade, né? Trazer a verdade. E as pessoas gostam disso? Não gostam, né? As igrejas normalmente elas não gostam de pastores que falam sobre pecado, que mostram a situação real da vida do povo. As igrejas normalmente elas abraçam, elas simpatizam com aqueles pastores daquela mensagem da paz e do amor lá, mensagem hippie, né? Só fala de paz e amor, certo? De coisas agradáveis, que não mostra a situação real. As pessoas não gostam. E até mesmo como nós estamos vivendo, porque a lição chama a atenção para quem? Para nós. Às vezes a gente está vivenciando realidades ao nosso derredor e que a gente prefere ficar calado. A política da boa vizinhança, para muitos, é mais conveniente, né? É mais conveniente a política da boa vizinhança, porque se eu pratico a política da boa vizinhança, eu não vou desagradar ninguém, né? Então, se eu estiver vendo coisas erradas, eu faço o quê? Vista grossa. Então, é mais cômodo para mim. Eu não vou ser questionado, não vou ser rejeitado, certo? Porque no mundo de hoje, a realidade do mundo de hoje é que as pessoas elas fazem tudo para a sua aceitação. As pessoas vivem em prol disso, de uma aceitação. A internet, ela trouxe essa situação de vida para o mundo. Então, as pessoas elas querem ser vistas, percebidas, aceitas, certo? Elogiadas. Tanto que as pessoas no mundo inteiro hoje, elas vivem em prol de redes sociais, certo? De redes sociais. E é difícil achar uma criatura no mundo que não tem envolvimento com isso, certo? Muito difícil. Só aquelas pessoas bem mais velhas, e é até muito mais difícil, até aquelas pessoas bem mais velhas estão lá nas redes sociais. Porque as pessoas elas querem serem aceitas, percebidas, notadas, certo? Elogiadas. É assim que o mundo vive hoje, certo? Então, se essa é a realidade no mundo, então qual tem sido a situação hoje da vida da igreja, dos crentes em relação ao mundo? Então, os crentes deixaram de ser luz. Essa é a realidade do mundo.
A igreja deixou de ser luz. A igreja deixou de ser sal, né? O sal se tornou insípido, certo? O sal não tem mais serventia. A luz, ela está fraca. Então, os crentes não querem mais mostrar ao mundo a situação em que o mundo vive, né? Não querem chegar para trazer a realidade de que o pecado, né, distancia o homem de Deus, e para que o homem se aproxime de Deus, ele precisa abandonar o pecado. Essa é a realidade de hoje. Então, é uma situação triste para a igreja, mas não é novidade, certo? Não é novidade. O povo de Israel viveu sempre nesse aspiral. Viveu sempre nesse aspiral. Nós, na Reforma Protestante, a igreja experimentou uma volta ao compromisso de fé com Deus. Mas logo as coisas têm se tornado comum como era no passado. O povo de Israel era assim, pecava, Deus disciplinava, Deus trazia de volta, aí eles pecavam de novo, aí Deus disciplinava, aí Deus trazia eles de volta, aí daí a pouco eles pecavam de novo. E assim é como o aspiral, ia e voltava ao mesmo ponto, certo? Ao mesmo ponto. Então não é novidade. A igreja, ela está caminhando nessa nova situação, né? Muito próximo da situação como a igreja vivia antes da reforma, né? No distanciamento de Deus, e ela vai caminhando nessa situação sem se aperceber muito e achando que é tudo muito normal. Aí chega um ponto que não tem mais o que fazer se não houver intervenção de Deus, certo? Então, no finalzinho aí do primeiro ponto da lição, Fabiana, dá o microfone aí para Tânia. Último parágrafo do primeiro ponto. A situação do mundo hoje não mudou. Continua como quando Isaías escreveu seu livro e como no primeiro século. A escuridão cobre toda a terra. A situação da humanidade é bem ilustrada pelo apóstolo Paulo em Atos 17, 27. Na escuridão, tateando, buscando algo a que se agarrar. Vivemos vidas furtivas sob o manto da escuridão. E nessa escuridão o mal se reproduz, criando uma noite de medo. Não obstante, a grande notícia do Evangelho é que a luz do mundo brilha. A luz chegou e seu nome é Jesus Cristo. Então, no finalzinho do primeiro ponto, ele vai nos trazer, né, digamos, uma faíscazinha de esperança. Ele diz, olha, e nem tudo está perdido, porque Jesus vive, certo? Jesus vive. Estamos nos aproximando da semana chamada Santa, onde o mundo cristão revive ou relembra o martírio de Jesus lá na cruz, né? E o que, depois de vivenciar toda aquela situação, o que a gente mais espera é a chegada do domingo chamado de Páscoa, onde se relembra a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição é o sinal de esperança, né? Eu disse assim, que nem tudo está perdido, certo? Nem tudo está perdido, porque Jesus, ele vive, certo? Ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele é a luz, né, para o mundo, a esperança para a igreja.
E o segundo ponto da nossa lição, quando ele fala que a luz do mundo é a igreja, é porque, não especificamente comparando isso a Jesus. A luz das nações é Jesus, certo? Quem dá salvação ao mundo é o próprio Cristo, né? Mas quando ele fala da igreja, ele fala de nós como aquele reflexo, né? Como aquele espelho. A luz não é minha própria. Nós não temos luz própria. Porque quando ele fala em luz aqui, ele está se remetendo sempre à santidade. Então, nós não temos santidade própria, né? Nós somos condicionados ao pecado, porque nós herdamos isso lá de Adão e Eva, certo? Nós temos um corpo corrompido pelo pecado. Então, se há algum reflexo de luz na minha vida, não é meu. E ninguém nem pode se vangloriar disso, né? Porque não temos, né? Você pode ser a pessoa mais boazinha aos olhos do homem no meio que você vive, na sua igreja, na sua família, né? Tem gente que se projeta assim, boazinha, né? Mas é só um bom que é Deus. Mas nós não temos bondade pura no nosso coração. Quando ele fala de luz aqui, ele fala da santidade. E a santidade é de Deus. O próprio Deus é santo. E a santidade de Deus reflete luz. E a luz, ela manifesta o pecado. A luz manifesta o pecado. Então, se nós, quando ele compara a nós essa luminosidade, é aquilo que nós recebemos de Cristo, né? Aquilo que nós recebemos de Cristo. Então ele diz assim, olha, dissiparam-se as trevas e a aurora já raiou. Jesus já veio ao mundo. E essa gloriosa verdade tem forte impacto sobre a vida do povo de Deus. No versículo 5, o profeta nos diz qual é esse impacto. Então o verás e serás radiante de alegria. Então, quando nós encontramos Jesus, nós radiamos essa alegria. Aquilo que nós recebemos, nós passamos adiante. É o reflexo, certo? Então, o verbo aqui traduzido como serás radiante significa brilhar, certo? E o nosso brilho tem a ver com aquilo que nós somos como servos de Deus, com a nossa aproximação com Cristo Jesus. Se estamos próximos de Cristo, nós irradiamos a sua luz. À medida que nós nos afastamos de Cristo, nós deixamos de irradiar a luz de Cristo. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade, certo? É algo até digamos, fácil de se compreender, certo? Então ele diz aqui, olha, a luz brilha sobre o povo e como resultado o povo irradia essa luz para um mundo mergulhado em sombras. O mundo está mergulhado em sombras. O mundo está mergulhado em trevas, certo? E nós, como povo de Deus, se nós não... Jesus diz, olha, eu não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Nós vamos estar sempre dentro deste mundo. Não compartilhando, certo? Ou pelo menos não devíamos compartilhar nada deste mundo, certo? Mas fazer diferente, né? Fazer diferente, ser diferente. O que Paulo diz lá em Romanos 12? Né? Não, o povo está ruim de Bíblia. Amém. Então, não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa situação, certo? E o pior que o que a gente mais vê é os crentes se conformando, entrando na forma, porque conformar não é só no sentido de concordar, não.
concordo ou não concordo com aquilo, né? Conformar é entrar na forma, né? Entrar na forma. O mundo tem essa forma de vida. Eu estou entrando na mesma forma de vida que o mundo está. Então, eu estou entrando nessa forma. É como uma bitola. É uma forma para outras sequenciadas. Certo? Quando eu entendi o que era bitola, na minha adolescência ainda, na prática, né? Eu trabalhei numa serralheria, e quando a gente ia produzir muitas peças, a gente fazia uma bitola, certo? Porque para as peças não saírem diferentes, tínhamos que fazer todas elas moldadas em uma única peça, chamada de bitola. Porque se eu faço uma, e daquela que eu fiz eu vou fazer outra, e daquela outra que eu fiz eu vou fazer outra, no final, irmão, sai tudo diferente. Certo? É aquela historinha que o povo, aquela dinâmica que as pessoas fazem. Fazem um círculo, aí conta uma historinha aqui silenciosa para um, aí esse aqui conta para aquele, quando chega aqui a história está totalmente diferente, né? Então quando Paulo fala, não vos conformeis com esses séculos, não entrar na forma, né? Não está na forma. O problema é que a gente não, a igreja tem mania, o povo não quer estar diferente hoje. Há um tempo atrás, estar diferente era o símbolo da igreja. A igreja era diferente do mundo. Hoje a igreja está igual ao mundo, né? Se identificando com o mundo. A cada dia o povo está se amoldando ao mundo, certo? Amoldando ao mundo. Houve muitas polêmicas no carnaval sobre essa prática de algumas igrejas formar blocos de carnaval com a ideia de evangelizar, certo? Evangelizar. Aí formam os blocos de carnaval, só que os blocos, eles são no molde dos blocos do mundo, certo? Os blocos do mundo. Aí, ao invés da igreja ter uma atitude diferente, tem uma atitude igual com a desculpa, né? Que vai evangelizar. Temos o ano inteiro para evangelizar, né? Mas não quer desperdiçar o carnaval. Não quer evangelizar no carnaval. Aí se amolda ao mundo, certo? Faz um bloco nos mesmos moldes do mundo, né? Com a desculpa que vai evangelizar, certo? A desculpa que vai evangelizar. Então, quando Paulo diz assim, não vos conformeis, exatamente isso. Então, ser luz, certo? É refletir aquilo que Cristo é. E mostrar ao mundo aquilo que ele é e a reprovação que Deus dá a ele pela maneira como eles estão vivendo. Mas se eu não tenho refletido a luz de Cristo, eu não consigo mostrar com clareza aquilo que o mundo é e como está vivendo, distante de Deus. Então, a minha luz está fraca, o meu sal está insípido, não está tendo utilidade, certo? Não está tendo utilidade. Então, ele fala aqui, em Isaías 2, 5 e 60, verso 1, e Mateus 5, 16, a aplicação é basicamente a mesma. Brilhem, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas ações e glorifiquem ao Pai Celestial, né? Glorifiquem ao Pai Celestial. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Essa palavra influência todo mundo sabe, né? Que virou ponto-chave da atualidade.
né? Só que mudaram, né? Pegaram o termo lá em inglês, né? E colocaram lá a palavra influence, né? Então, mas é influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você é luz mediante as trevas, certo? Ou você se molda às trevas, né? Se molda às trevas, certo? É uma situação. Quem vai ser mais forte, certo? Quem vai ser mais forte? Então, no terceiro ponto da nossa lição, quando ele fala sobre a luz do mundo, que são os santos, né? Alguém pode ler para mim o primeiro parágrafo aí? Passa aí para Nice o microfone. A luz do mundo são os santos. Aprendemos nas Escrituras que irradiamos a glória e o esplendor do Senhor, não apenas por meio das palavras que usamos, mas também por nossas obras. Isso significa que é essencial anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para que os filhos e as filhas de Deus sejam reunidos na cidade sobre o monte, que é a igreja. Há, porém, muito mais por fazer. A maneira como vivemos também está diretamente envolvida nessa tarefa. Então, como luz do mundo, nós temos uma tarefa, né? Como nós falamos no início. A luz, ela traz com a sua clareza o entendimento, né, daquilo que se vê, né? Tira as dúvidas, né? Mostra a verdade. Aí ele fala, e quanto a nós, né? Nós temos um compromisso como luz do mundo, levar a verdade ao mundo que anda em trevas. Que verdade é essa que o mundo não conhece, certo? Que a escuridão encobre? Que verdade é essa que nós precisamos mostrar? E essa é a nossa tarefa que ele fala. Que verdade é essa? Como a irmã falou aí, a questão da transformação, o entendimento que a palavra de Deus, ela é poder, né? De transformar, de modificar o mundo, né? Transforma, modifica. Então, a verdade que nós aceitamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ela tem a função de transformar, de trazer mudança, né? De modificar as coisas. Se a palavra ela não está, a palavra que nós pregamos, se a mensagem que nós estamos levando, ela não está transformando, trazendo modificações, algo está errado, certo? Algo está errado. Porque a palavra de Deus, ela mostra que o homem ele está num caminho diferente daquilo que Deus planejou. Então ela mostra o caminho que o homem deve andar. E neste caminho que o homem deve andar, esse caminho traz modificações, transformações para a vida daquele que crê. Ele diz aqui em Isaías 56, começa com um mandado bem simples de se compreender.
Mantende o juízo e fareis justiça. É a palavra de Deus através de Isaías. Mantende o juízo e fareis justiça. Né? Então, eles, o mesmo poder ser visto em Isaías 58:8, o povo será luz para as nações, será ricamente abençoado por Deus, e a rica bênção para todos os povos. Não são apenas nossas palavras que testemunham sobre Cristo, mas também a nossa vida como comunidade cristã. Então não é somente as palavras, mas a vida da comunidade. Como era a igreja primitiva? O que fazia com que as pessoas percebessem que existia um grupo de pessoas que tinha algo diferente, que fazia as pessoas desejarem ter aquilo. A igreja primitiva não saía nas praças com caixas de som. É claro, não existia caixa de som, né? Mas não saíam com trombetas, não saíam nas praças falando do evangelho, porque a igreja era perseguida, a igreja era uma ameaça, ou eles entendiam assim, tanto a religião judaica como ao Império Romano. Então eles não saíam nas praças, não saíam nas ruas, não batiam nas portas para chamar a atenção das pessoas. O que fazia da igreja primitiva algo tão precioso que as pessoas desejavam ter aquilo que eles tinham? Era a maneira como eles viviam, certo? O exemplo de vida que eles tinham, o estar agindo assim muito parecido com Cristo Jesus, ao ponto deles chamados de cristãos, porque eram seguidores de Cristo, viviam da mesma forma como Cristo viveu. Então, a igreja primitiva chamava a atenção pela forma de vida. Mas nós hoje, como igreja, que muitas vezes nos orgulhamos, né? A gente percebe às vezes uma soberba muito grande. É igual os judeus diziam assim: nós somos o povo de Deus, né? O povo de Deus, a nação de Deus. Era um orgulho, né? Um orgulho sem sentido, porque eles viviam mesmo, era distante de Deus, pecando contra Deus. Então muitas igrejas hoje também que professam a fé em Cristo Jesus, né? Que são crentes, muitas vezes a nossa própria igreja, há uma grande soberba no coração: sou presbiteriano, né? Sou reformado, né? Uma igreja tradicional. É assim que muitos se comportam hoje, como presbiteriano, né? Estou falando da nossa igreja para não falar mal de outra igreja, né? Que a gente entende a nossa casa, né? A casa dos outros a gente não entende, não, né? Casa do vizinho é a casa do vizinho. Vai entender a nossa casa. Então, há tanto orgulho. Nós temos a melhor doutrina, né? Nós temos como símbolo de fé a Confissão de Westminster, Catecismo Maior e Breve, né? Nós temos uma Constituição que rege a igreja, que é uma coisa maravilhosa. Mas a realidade é, como igreja local, né, como nós temos sido vistos ali fora, por aqueles que passam ali na rua, que olham para este templo, né, e que conhecem você lá da sua casa, lá do seu trabalho, lá da sua escola. Como é que as pessoas têm visto você como igreja? Como parte do corpo de Cristo? Como é que as pessoas olham para você? Será que eles têm percebido assim uma certa luz na sua vida? Algo que traz à tona a verdade, certo? Ou ele olha você e vê você idêntico ao restante do mundo, certo? No comportamento, na maneira de ser, de agir, nas palavras, né? Como temos sido como igreja de Cristo Jesus? Essa é a questão. Essa é a problemática que nós temos que resolver nas nossas próprias vidas. Ele diz aqui que Isaías mais uma vez fala sobre
a vinda da luz, que é Jesus, no capítulo 60, 19 a 20. Como resultado dessa vinda, a igreja se torna uma luz brilhante para todas as nações, e pessoas de todas elas se juntam ao povo de Deus. E essa luz será tão resplanderosa, tão radiante, que não precisaremos da luz do sol. Aqui o profeta está exagerando, né? Ainda mais adiante, provavelmente, colocando seus olhos no porvir, né? O profeta talvez ouviu a palavra de Deus e foi um pouco mais que romântico, né? Talvez era a esperança dele, né? Que essa igreja aqui de hoje fosse uma igreja muito radiante, né? Era a esperança do profeta. Quem sabe a gente não satisfaz os anseios do profeta. Quem sabe a gente não luta por isso, né? Não torna real a profecia de Isaías, se nos tornando radiantes. Então, aqui, de acordo com Edward Young, aqui o profeta vê a salvação futura em uma plenitude, incluindo tanto a era do Novo Testamento quanto a do estado eterno. Talvez ele estivesse se remetendo ao novo céu e à nova terra, a igreja triunfante, né? A igreja que Jesus vem buscar. Porque quando ele diz assim, olha, não vamos precisar mais da luz do sol, porque a igreja vai ser tão radiante, nós sabemos que a promessa bíblica lá do Apocalipse é que quando Deus fizer cair do firmamento, o sol vai deixar de existir, a lua, as estrelas, porque quem vai trazer luz ao novo céu e à nova terra vai ser o próprio Deus. E nós, é claro, vamos irradiar essa luz, porque nós recebemos e irradiamos ela, né? Radiamos a luz quando estamos na presença de Deus. Lembro que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto ele irradiava a luz, porque ele esteve assim na presença de Deus. Gente, eu estou atrasado, é? Ah, sim. A lição foi rápida nos adolescentes hoje, foi? Certo? Então aqui, quem está com o microfone aí, conclua aí o terceiro ponto da lição, no último parágrafo. Os versículos 19 e 20 de Isaías 60 estruturam a visão do apóstolo João a respeito da Nova Jerusalém em Apocalipse 21. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Amém. Mas alguém pode ler a conclusão aí? Anelise, leia a conclusão para nós aí. Na visão do profeta Isaías, temos um vislumbre tanto da missão da Igreja de Cristo no presente, quanto da glória final da Igreja. Somos chamados a sermos luz para as nações. Isso começa com sermos luz em nossas casas, nossos locais de trabalho e nos ambientes que frequentamos. A luz que irradiamos no presente caminhará para a sua culminância no porvir. No presente, nossa luz pode até parecer fraca e sem brilho. Há ocasiões em que ela apenas pisca de modo intermitente. Nesses dias, é verdade que a escuridão à nossa volta pode ser ameaçadora. A grande verdade, porém, a que somos apresentados pelo profeta Isaías, é que chegará o dia quando essa luz brilhará em seu máximo por meio de uma grande cidade edificada sobre um monte, que servirá de farol, de luz para todas as nações. O triunfo de Jesus Cristo e da Igreja é certo. Amém. Então, na aplicação da lição, ele nos traz à mente aqui a nossa situação, como foi lá no início, na introdução, né? Nós temos que parar para refletir sobre nós mesmos,
como estamos vivendo como igreja de Cristo Jesus, que deveria refletir a luz de Cristo ao mundo, para mostrar ao mundo a esperança de vida eterna, para dar uma esperança ao mundo que está em trevas, que não tem entendimento da verdade, para que entenda a verdade, para que creia na verdade e busque estar na presença de Deus e vivenciar as verdades de Deus. Tá? A conclusão da lição nos chama a atenção a isso. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela lição. Vou pedir ali ao presbítero Joel que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pela lição. Oremos. Santo eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tudo que é em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque tu tens cuidado de cada um conosco. Muito obrigado pela lição lida e explicada, que nós possamos estar cada dia mais sendo luz para com aqueles que nos estão ao nosso lado. Nós possamos viver cada dia mais de santidade e vida contigo. Eu te peço e agradeço, no Jesus Cristo. Amém. Eu ia dizer Apocalipse 21, verso 1. Isaías 60, verso 19 e 20, né? Então, o nosso texto é Isaías 60, verso 19 e 20. Vou chamar aqui a irmã Joseane. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar o hino A Grande Comissão, 282. Vamos cantar bem forte. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregamos confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.
Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Essa mensagem divinal que encanta, espalhando graça e luz, cheias de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos céus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Podem sentar os irmãos e nós vamos ainda continuar louvando, dizendo que luz das nações que dissipa as trevas. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vamos começar as apresentações das salas. Soldadinhos de Cristo, matriculados 6, presentes 4, ausentes 2, visitas não houve, Bíblias 4, revistas 4, total geral 4. Bom dia, hoje nós aprendemos a lição de número 3 e que fala sobre o que escolhemos é o que rejeitar. Bom dia, hoje nós aprendemos que a gente age como peixe, porque tipo assim, o pescador é o mal e o peixe é a gente. Se a gente for atraído por a isca, a gente vai ser condenado. E assim, e o pecado vai nos pegar e vai destruir tudo que a gente tem. Amém. E o nosso versículo é: o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 1,17. Juvenis por Cristo, matriculados 14, presentes 6, ausentes 8, visitas 1, Bíblias 5, revistas 5, total geral 7. Bom dia, irmãos. Hoje nós estudamos a lição de número 12. Quando pensamos não haver alguém pior, e o pior sou eu. Nós vimos 3 pontos, onde a gente falou sobre a vida de Paulo. E a gente viu que Paulo, antes, ele era cego pelo zelo e pelo ódio. A gente viu que depois, ele caminhando, na luz, ele teve um encontro com Cristo. E a gente viu que na nossa vida, ao nosso redor, nós às vezes julgamos as pessoas e queremos condenar ou salvar essas pessoas. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, porque não existe conversão impossível, não existe desculpa para a gente ficar parado sem fazer nada, e não existe nenhum pré-requisito para receber a graça de Deus. Então a gente viu que não existe conversão impossível. Quando Deus quer, Deus vai agir na vida de quem Ele quer. E que a gente, quando é convertido, a gente também não pode ficar parado. Temos que seguir o exemplo de Paulo, e que não tem distinção. O pior sou eu. E eu me vejo como pior, porque sei que não tenho nada que me faça mais digno ou menos digno da comunhão com Cristo. Mesmo sendo o pior, Deus quer usar a mim e a você na ampliação do seu reino. E isso não depende do nosso temperamento e nem das nossas habilidades. É Deus quem age e nos usa. E o que a gente faz? A gente se rende e se dispõe. Você tem se achado merecedor de alguma coisa? O nosso versículo está em Salmos de número 86, versículo 15, que diz: Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Débora e Gideão, matriculados 37, presentes 17, ausentes 20, visitas 6, Bíblias 18, revistas 13, total geral 23. Graças a Deus, irmãos. Hoje nossa lição de número 12 falou sobre a luz dos servos do Senhor, onde a gente aprendeu que a luz maior, claro, é Cristo, é a estrela da manhã, e a gente reflete, a gente deve realmente refletir essa luz, Nós não temos luz própria, mas quando a gente se coloca diante do Senhor e faz a vontade dele, a gente brilha, a gente deve ser sal e luz na vida das pessoas. Fazendo uma ilustração rápida, acho que aqui boa parte dos irmãos,
já presenciou, antes da luz elétrica, candeeira, lamparina, né? E quando a gente está distante dessa luz, nós não conseguimos nos enxergar como realmente somos, né? Mas quando a gente aproxima, a gente consegue entender de fato quem somos e reconhecer a nossa dependência de Deus. E o nosso versículo está lá em Isaías 60, versículos 19 e 20, que diz: Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Amém. Oficiais e professores, matriculados 16, presentes 12, ausentes 4, Bíblias 12, revistas 10, total geral 12. Jovens segundo o coração de Deus, matriculados 22, presentes 15, ausentes 7, visitas 5, Bíblias 12, revistas 6, total geral 20. Bom dia, irmãos. Nós estudamos a lição de número 11, Missões Transculturais e o Desafio Acadêmico. Nesta lição nós tivemos a oportunidade de apresentar a perspectiva do Evangelho a homens estudados, preparados, e fala da história de Paulo, quando ele está exatamente tratando de falar de um Deus, o Deus desconhecido, quando ele entra em Atenas e vê essa frase. E ali ele tem essa frase, uma oportunidade de pregar o evangelho àquele povo ateniense, quando ele fala desse Deus desconhecido que ele também servia. Mas ali é a oportunidade que ele tem de pregar o Senhor Jesus Cristo, falar do evangelho e mostrar para os atenienses o verdadeiro Deus. Então nós aprendemos muito, uma lição maravilhosa. E nós temos como nosso versículo Atos 17 e o versículo 23, que diz: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Total geral. Matriculados 104, presentes 61, ausentes 39, visitas 13, Bíblias 42, revistas 45, total geral 74. Total do domingo anterior. Matriculados 102, presentes 66, ausentes 36, visitas 2, Bíblias 53, revistas 48, total geral 68. Esse domingo nós tivemos um número maior de ausência, mas tivemos um número maior de visitantes. Obrigado pela visita, voltem sempre. Agora nós vamos ler a agenda da semana, começando com hoje, no culto hoje à noite. O dirigente é o Joel, o mensageiro é o presbítero Cássio. Algum presbítero ou diácono já entra em contato com o presbítero para ver se ele vai poder vir, senão ele chamar alguém para substituí-lo. Aí, quarta-feira, o culto de oração, a responsabilidade é da UMP, viu? O culto de quarta-feira. O estudo é o pastor Lucena. Sexta-feira, no culto no Colina Parque. Responsável é o Wagner, mensageiro o irmão Adalto. E no sábado, no jardim de oração, às 6 horas da manhã, o responsável é o presbítero Nilson.
Queridos, nós vamos agradecer ao Senhor por essa escola bíblica e depois nós vamos aguardar um minutinho, ouvindo mais alguns avisos, tá bom? Que são necessários. Então, eu convido nessa manhã o presbítero Josué para nos elevar a Deus em uma oração ao Senhor, agradecendo assim por essa escola bíblica dominical. Mesmo assentados, vamos orar com o presbítero Josué, agradecendo a Deus por essa escola. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estar nesse dia na tua casa, bendizendo, louvando o teu santo nome e aprendendo mais e mais da tua palavra. Pai, que nós possamos não somente aprender, mas colocar em prática. Vem, Senhor, nos dar a graça e o poder de sermos luz do mundo e sal da terra. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos prepara para o culto à noite, dá-nos uma tarde de paz e de felicidade. Fica conosco. Nós pedimos também o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos todas essas bênçãos. Amém.